No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Como é que vocês estão? Bom, eu queria ler para você uma passagem muito conhecida das Escrituras, na primeira carta que escreveu João, capítulo 4. Ele diz, ele adverte, ele aconselha, ele orienta. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, e João já fala, muitos falsos profetas já têm se manifestado no mundo, têm se levantado. Então, questão de falso profeta, não é, meu Deus, nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e essa é agora. Ai, Tony, eu tenho medo que você prega. Há 2000 anos atrás já tinha falsos profetas se levantando no mundo. Muito bem, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou, mais uma vez, no verso 3 ele diz, está no mundo o anticristo, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo há mais de 2000 anos, segundo esta carta aqui, os 3 primeiros versículos. Eu li 1 João, capítulo 4, do 1 até o 3. Depois você abre na sua Bíblia e confira. Já havia uma atuação maligna, um espírito do anticristo, o espírito do anticristo já estava em ação. E João tem essa preocupação, sabendo disso, ele deixou algumas pistas, para você identificar aquelas pessoas usadas pelo espírito do anticristo. Por isso ele começa, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como ele está falando dos espíritos? Os espíritos que usam as pessoas para ministrar, para pregar. Isso aqui não está falando de ímpio, não está falando de quem não conhece nada de Bíblia, não. Aqui, quando ele manda provar os espíritos, é justamente aqueles que fazem uso das escrituras, que estão com a Bíblia nas mãos. Aqui não está falando de feiticeiro, da religião A, da religião... Não, aqui está falando somente do povo que, abre aspas aqui, falavam a mesma linguagem. Assim, eles falam do povo que falavam, abre aspas, da mesma linguagem. Eram pessoas que estavam ali no convívio do dia a dia, pessoas que chegavam para trazer ensinamentos bíblicos das escrituras. E ele falava, vocês têm que provar se o Espírito é de Deus. Os teólogos, os historiadores, eles afirmam que João, nessa primeira carta de João, é uma carta que ele usa para combater os gnósticos, É um grupo de pessoas que tinham um pensamento filosófico totalmente fora do que diz a palavra de Deus. E o motivo especial dessa carta, segundo a teologia, é essas palavras de João, esse espírito que João está falando, que usa as pessoas, chama dos gnósticos, o gnosticismo, que ele sobrevive até hoje, tá? É uma doutrina, uma corrente teológica que sobrevive até hoje como uma espécie de racionalismo cristão. O que os gnósticos pensavam, e pregavam? Eles diziam o seguinte, Jesus parecia carne, mas não era. João fala isso porque eles falavam, Jesus na verdade ele não vem em carne não, era um espírito, ele era diferente dos demais, ele parecia carne, mas não era carne. É por isso que, segundo a teologia, João ele enfatiza essa questão, mostrando, olha, Jesus veio em carne sim, derramou seu sangue, foi furado, sangue derramou. Os gnósticos foram, de fato,
combatidos com esta palavra, com a insistência dos apóstolos perseverarem na doutrina e ensinarem acerca disso, mas olhando o que João fala aqui, a Bíblia ela é polivalente, né? Eu queria só refletir com você o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Deus foi manifestado em carne. Aliás, ele disse que isso é um mistério indiscutível, indiscutivelmente, ou seja, não tem debate sobre isso. Não dá para discutir sobre esse tema, embora os homens insistam em fazer isso, mas Paulo diz indiscutivelmente, não tem conversa. Deus foi manifestado em carne. Deus foi manifestado em carne, vivificado em espírito, visto dos anjos, crido no mundo e recebido em cima na glória. 1 Timóteo 3,16. Então, indiscutivelmente, Deus foi manifestado em carne. Os gnósticos também negavam a divindade de Cristo, tá? Ele teria sido, segundo eles, um homem comum, filho de José e Maria, nascido através da relação sexual normal. Tinha todos esses problemas aí com os gnósticos que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, como Deus foi manifestado em carne, lembra que o evangelista João, que escreveu a primeira carta de João capítulo 4, é o mesmo que escreve o Evangelho de João capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra não é um ser à parte, não se separa a palavra do ser. O verbo era Deus. E no verso 14 de João 1 ele diz: e o verbo se fez carne. Se o verbo era Deus, Deus se fez carne. João capítulo 1 verso 1 e capítulo 1 verso 14. Deus foi manifestado em carne. No verso 10, aí mesmo de João, o Evangelho capítulo 1 diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Muito bem. João fala que Jesus é Deus. Ele mesmo é quem registra os grandes debates de Jesus com os judeus, defendendo a sua divindade. Ele fala para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Não eu era, eu sou. E aí eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando, tanto é que queriam apedrejá-lo. Dito isto, voltando aqui. Nisto vocês, voltando à primeira carta de João capítulo 4, nisto vocês conhecerão o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É só pular um capítulo, 1 João 5,20, que você vai ver quem é Jesus Cristo. Ele fala: estamos no seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então todo espírito que confessa que Jesus Cristo, abre um parênteses aqui, o verdadeiro Deus e a vida eterna veio em carne, é de Deus. Você está entendendo? Se Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como o próprio João fala, aí num capítulo seguinte ele fala que Jesus, o Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele está dizendo: todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo aquele que confessa que o verdadeiro Deus e a vida eterna veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito de anticristo. Ou seja, todo aquele que prega que Deus não se manifestou em carne, que quem se manifestou em carne foi outra pessoa, esse tem o espírito do anticristo. Este tem o espírito do anticristo. Quem tem o espírito do anticristo prega que Jesus Cristo não vem em carne. Jesus Cristo, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, diz o próprio João narrando essa fala de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Todo o espírito que prega que Jesus é a segunda pessoa tem o espírito do anticristo, porque a segunda pessoa não é Jeová. A segunda pessoa é um ser à parte do Pai, fora o Pai, é outro. Quem prega isso tem o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já está no mundo. Por isso que foi só os discípulos morrerem, aquela primeira, vamos dizer assim, a primeira leva de cristãos partirem, nos deixarem, já vem nessa cola deles aí, na sequência deles me aparece Tertuliano, já o primeiro cara a falar sobre Trindade. É o primeiro cara que aparece na história da humanidade a falar de Santíssima Trindade. Quem? Tertuliano, o pai da Trindade.
dizendo que quem foi feito em carne, quem veio aqui se manifestou carne, foi outro além de Jeová, que não é o próprio Jeová. Você está entendendo? Como que a questão ela é muito complexa. Você está entendendo a responsabilidade, a nossa responsabilidade, todos que conhecem essa palavra, têm essa responsabilidade de assumir esse compromisso. Por isso que a pregação da unicidade de Deus não é uma tarefa só do pastor Tony, só do pastor A, do pastor B. Não é para você ficar aí sentado na zona de conforto da sua igreja, falando o que todo mundo fala, fazendo o que todo mundo faz. Nós precisamos fazer alguma coisa pela unicidade de Deus. Quando eu digo nós, eu digo todo o povo unicista, trabalhar incessantemente todos os dias para combater esse espírito de engano que está no meio do povo evangélico. Para isso que nós fomos chamados. Preste atenção no que eu vou falar para você. Os profetas de Israel, eles eram enviados para o povo pagão. Os profetas, todos os profetas que Deus levantou, era para falar para quem diretamente, em primeiro lugar? Para o povo de Israel, para o povo de Deus. Eles falavam, conscientizavam o povo de Israel a fazer o que era certo. Por isso, mas eles eram pessoas não gratas. E o que o próprio Deus fala para os seus discípulos? Olha, comece a pregar por Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins. Vamos começar a pregar em casa. Primeiro para os da fé. Porque se os da fé não conhecerem a verdade ou não se comprometerem com a verdade, não adianta, vamos nos tornar meros religiosos. E infelizmente é o que nós temos visto. Fazemos as mesmas coisas, cantamos os hinos da harpa, fazemos os nossos rituais são iguaizinhos, a nossa liturgia. Nossas liturgias são iguais, ali a mesma coisa. Eu sempre falo no seminário de obreiro, no curso de obreiro e outros cursos, mas eu sempre falo, qual é o nosso diferencial? O que nós temos de diferente? A mensagem da unicidade e o batismo em nome de Jesus. Isso é o que nos difere dos demais. Então, se eu pego o meu púlpito lá, vou trazer um sermão sobre prosperidade, eu estou falando o que todo mundo está falando. Se eu falo sobre cura divina, milagres, é a mesma coisa que todo mundo está falando. Se eu usar uma linguagem terminológica totalmente teológica e fazer, e pegar lá um data show e vir com estudo, eu estou falando o que todo mundo está falando. A minha mensagem, a nossa mensagem, de que nós somos chamados para pregar, é a verdade do reino de Deus, a começar em primeiro plano com a mensagem do nome, porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este espírito é o do anticristo. É isso que dessa forma que nós identificamos quem tem o Espírito de Deus. Deus foi manifestado em carne. Viu a nossa responsabilidade? E eu convido a você juntar-se a mim. Nós temos o programa Nossa Voz na Rádio. Quer participar? Quer gravar uma palavra? Você que é pastor, quer ministrar no programa? Fique à vontade. Venha, junta-se a nós, seja mais uma voz a se juntar. Pastor, eu vou me comprometer a ajudar você a fazer o programa às segunda-feira. Vamos estar juntos nesse mistério aí. Então junte-se a nós, nos ajude em oração, nos apoie para que a gente tenha forças, as nossas forças sejam renovadas e nós continuemos assim, com esse compromisso, em primeiro lugar, de ser usado pelo Espírito de Deus, falar que Deus veio em carne. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.